Bom, pessoal, então hoje nós damos início ao nosso novo conteúdo. Nós vamos falar agora sobre as reações químicas. É um conteúdo bem bacana, eu acho que vocês vão gostar. Mas antes de nós entrarmos especificamente nas reações, vamos entender antes o que são fenômenos. Toda e qualquer transformação que ocorre com a matéria, na qual acontecem mudanças qualitativas na composição, são consideradas fenômenos. E nós podemos classificar os fenômenos em dois, sejam eles físicos ou químicos. O fenômeno físico aqui é um fenômeno onde não há alteração, não ocorre alteração na natureza da matéria. Observa-se apenas aí então mudanças na forma, tamanho, aparência e estado físico. Eu posso citar como exemplo aqui a água no estado líquido, e se a gente congelar essa água, né, passarmos aí pelo processo de solidificação, nós vamos ter o gelo. Porém, aqui, mesmo que a água congele, nós não teremos outra forma que no gelo. O gelo continua sendo água, então não há alteração na propriedade dessa matéria. Já no fenômeno físico é o processo contrário. Aqui ocorrem alterações, então, na natureza da matéria, ou seja, há modificações na sua constituição. Por exemplo, se a gente queimar um pedaço de madeira, ao término desse processo, nós vamos ter lá a transformação da madeira em carvão. Então, há uma alteração aqui na constituição de madeira, ele passa para carvão, ele cria uma nova substância. Então, durante a realização de um fenômeno químico, uma ou mais substâncias participantes se transformam e dão origem a uma nova substância. Podemos dizer então que ocorreu uma reação química. As substâncias são representadas por meio de fórmulas químicas que indicam os elementos presentes nesta reação. E como que a gente representa então as nossas reações? Então, a reação química ela é representada pelo primeiro membro, ou seja, nós teremos aqui os reagentes e nós teremos também o segundo membro, que será o produto formado dessa reação dos reagentes aqui. O que acontece na reação é que os reagentes têm suas moléculas quebradas e seus átomos se reagrupam para formar novas moléculas chamadas produtos. Neste rearranjo aqui, é necessário que o número total de átomos presentes aqui nos reagentes seja exatamente igual aos átomos presentes aqui nos produtos. Por exemplo, aqui na queima de carvão, vejam que nós temos carbono mais oxigênio. Então, nós temos C mais O2 aqui reagindo nessa reação. E o produto dessa reação vai ser CO2. Ou seja, nós vamos ter um átomo de carbono aqui, um átomo de carbono aqui. Dois átomos de oxigênio aqui, dois átomos de oxigênio aqui. Então vejam que o número total de átomos aqui nos reagentes é o mesmo nos produtos. Então, carvão reagindo com gás oxigênio vai formar então CO2, gás carbônico. Então nós temos a queima do carvão, né? Carvão com gás oxigênio, que é o combustível aí para acender o nosso fogo, formando CO2, nosso gás carbônico, aí como produto dessa reação. O sinal de mais que nós temos aqui, ó, entre as substâncias dos reagentes, ou pode ser que tenha aqui também nos produtos, esse sinal aqui não indica soma, tá? Não indica soma, e sim o contato entre as substâncias que estão presentes na reação. A seta que divide a reação em duas partes, essa seta aqui, ela apenas indica o caminho em que a reação está ocorrendo. Tá? Então é só o caminho, indica, ou seja, é dos reagentes para os produtos. Então esse é o caminho indicado então nessa reação. As reações elas podem ser classificadas em adição, decomposição, simples troca e dupla troca. Vamos ver como funciona cada uma delas e como a gente consegue identificar então e classificar as reações.
A classificação de adição aqui, a adição nada mais é do que nós temos uma substância A somada com a substância B para obter um produto AB. Ou seja, adição quer dizer que nós vamos adicionar duas substâncias para formar aí uma substância só. Ou seja, nós vamos ter dois elementos separados que no final nós teremos ele todo junto. Então, H2 mais O2 formando H2O, certo? Então, isso é a adição, é quando nós temos dois elementos separados que, se juntarmos, se adicionarmos um ao outro, formaremos uma substância como um todo. A decomposição é o processo contrário. Então, nós vamos ter lá a substância pronta, AB, e vamos decompor ela, vamos separar em A mais B. É o processo contrário aqui da adição. Então, se nós adicionarmos um elemento ao outro, nós vamos formar uma substância, e aqui nós teremos a substância e vamos separar essas substâncias. Então, na decomposição, nós temos aqui ó, NaOH, que nós identificamos sempre aqui ó, o primeiro elemento, nesse caso Na, e vamos separar eles aqui. Então, Na mais OH. Veja que nós tínhamos a substância inteira aqui e separamos em duas partes aqui, ou seja, fizemos uma decomposição como estava aqui previsto no exemplo. A simples troca nada mais é do que nós temos uma substância isolada e uma composta, né? Uma substância simples e uma composta. Aí o que a gente faz? No final nós vamos ter a substância simples juntando, ou seja, aqui como se fosse sozinha positivo, positivo e negativo. O elemento sozinho, que é positivo, vai reagir com o negativo lá da substância composta, que é o elemento da direita. Então ficando AC e sobrando o positivo. Então vejam aqui, ó, nós temos o Zn, que é o positivo, e aqui separando a substância, isolando ela para descobrir quem é os elementos. Então o primeiro elemento descobrir que é o hidrogênio, positivo, o segundo negativo. Então, o Zn vai reagir com o Cl, ficando ZnCl, e vai sobrar o H2 aqui do ladinho. Então, é assim que a gente faz a simples troca, tá? Pega o elemento que está sozinho positivo, reage com o negativo, e sobrando o positivo lá do outro lado. Tá? Então, nós vamos ter aqui o positivo e negativo, e o positivo sobrando. Aqui na dupla troca, a gente vai fazer uma dupla troca, como o próprio nome já diz. Então, AB reagindo com CD, nós vamos ter, então, separação aqui, positivo e negativo, o positivo aqui reage com o negativo de lá e o positivo daqui com o negativo anterior, certo? Sempre trocando, então, de lugar. É uma dupla troca, certo? Então, AD, né, positivo com o negativo, e CB, sempre começando com o positivo, o B que é negativo fica por último. Então, vejamos aqui na reação como ficaria. Isolando aqui o primeiro, que é o Na, aqui o H, Na, o H. Então, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Opa! Então, aqui, ó, positivo reagindo com o negativo, ficando NaCl, aqui. E o H aqui, positivo reagindo com o OH negativo ali, que vai dar H2O, né? H2O. Fechando, então, a minha reação. Então, é assim que eu monto as reações e classifico elas também, né? Então, é assim que a gente vai classificar. Voltando aqui, então, adição. Dois isolados, formando uma substância junta. Decomposição, temos a substância junta e vamos separar ela do outro lado. Simples troca, sozinho reage com o negativo, né, sobrando então positivo e juntando aqui a formação Zn com Cl, ZnCl, sobrando H2. Aqui na dupla troca, separo, né, os elementos aqui, o Na, que é o positivo, reage com o Cl, que é o negativo, ficando NaCl, e o H positivo, que reage com o OH negativo, ficando H2O. Eu poderia também colocar HOH, mas é a mesma coisa, né, que H2O. Então, eu já coloquei direto H2O ali para ficar mais fácil. Então, vamos ver como ficaria, então, o exercício que vocês terão aí na plataforma é de classificação, identificar os fenômenos, né, físico e químico, e, por fim, a montagem de fórmulas. Como que a gente vai montar as reações aqui? Não fórmulas, as reações. Como que a gente vai montar, então, essas reações? Primeiro, nós vamos observar aqui, ó. Isolei a primeira substância. O que que eu tenho aqui, ó? Eu tenho uma substância inteira, uma substância composta, portanto, ela vai sofrer o quê? Uma decomposição. A substância está aqui, ó, junta, e nós vamos separar. Então, aqui como que ficaria a separação? Na mais NO3. Então, já fiz a minha decomposição, montei a minha reação.
ok? A segunda aqui, ó, nós temos duas substâncias simples. O que acontece quando nós temos duas substâncias simples? Vai acontecer aqui uma adição, nós vamos juntar essas duas substâncias. Então, juntando aqui, MgO2. Basta juntar os elementos. Agora vamos passar para a próxima aqui, ó. Essa dupla troca, né? Nós estamos vendo que se nós separarmos aqui, ó, o primeiro elemento de cada reação, nós vamos ter 4 elementos. Quando se tem 4 elementos, o que acontece? Acontece aqui uma dupla troca. Tenho duas substâncias compostas, né, com 4 elementos. Então, duas substâncias compostas vai sofrer aqui uma dupla troca. Então, como que a gente faz a dupla troca? Separei positivo, negativo, positivo, negativo. O positivo aqui, que é o nosso ferro, vai reagir com o negativo aqui, ó. Então, ferro mais o negativo, Cn, mais, aqui o positivo é 3K, ou K3, né? Que eu posso usar da mesma forma que está ali. Eu tenho que ter a mesma quantidade, lembrando, né? Então eu tenho que ter 3Ks aqui e 3Ks aqui. E junto com o negativo aqui, que é o Cl3. Como tem 3 aqui e esse 3 na frente, a gente vai aprender mais para frente, mas ele representa um 3 também, então eu não preciso colocar o 3 pequenininho. Tá? Ficando assim, então, a minha dupla troca. E o último exemplo, então, aqui de uma simples troca. Nós temos um elemento, uma substância simples, né, com uma substância composta. Então, se temos uma substância simples com uma composta, o que vai acontecer? Simples é positivo, positivo e negativo. Então, esse positivo vai reagir com o negativo. Nós vamos ter NaO mais H2 que sobrou ali. Então, para montar as reações é só fazer isso, basta fazer isso. Então, identificar se acontece aqui uma adição, se acontece uma decomposição, uma simples troca ou uma dupla troca. Então, daí eu consigo identificar. Na primeira, então, como nós temos uma substância composta e dividimos ela em duas simples, acontece aqui uma decomposição. Certo? No segundo exemplo, nós temos duas substâncias simples e formamos uma substância composta. Portanto, nós adicionamos um ao outro para formar aqui, chamamos de adição. A próxima aqui, então, nós temos duas substâncias compostas. Sempre que tiver duas substâncias compostas, nós vamos ter aqui uma dupla troca. E, por fim, uma substância simples e uma composta, formando então uma simples troca. Então tá aí, nosso conteúdo novo. É bem simples e é isso aí. Então, a primeira coisa é saber o que são fenômenos físicos e químicos, saber identificar se não há ou há alteração na propriedade dessa matéria. E depois nós temos que classificar então as nossas reações em adição, decomposição, simples e dupla troca. E por fim, a montagem de fórmulas aí, como montar as fórmulas de uma forma bem simples por enquanto, tá? Então, aqui eu dei um exemplo de cada, como montar essas fórmulas aí das reações químicas. Então, como eu sempre digo, se tiver alguma dúvida, não deixe de entrar em contato, tirar essas dúvidas, pode ser pelo WhatsApp, me chama lá, muitos alunos têm me chamado, eu tenho ajudado, então, se tiver alguma dúvida, por favor, pergunte. Logo, logo nós teremos mais uma lista de exercício e também nosso trabalhinho desse conteúdo.